mãe de família tem que estar com seus filhos, tem que ter convivência. O Fofinho tem uma pergunta para você, me traz aí o Fofinho, agora são 9 horas e 34 minutos, você está acompanhando o Fala Goiás, discutindo a escala 6x1, Fofinho da gente. A gente ficou aí meio que numa dúvida, né? A gente defende quem? Defende o empresário ou defende a classe trabalhadora, Fofinho da gente, a plebe rude, infelizmente. Vai, Fofinho. Muito bem, Messias. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Fala Goiás. É uma honra conversar com você nesse momento e é justamente para falar sobre isso, Messias. Eu quero fazer a pergunta da seguinte maneira. O pequeno e microempreendedor que não tem condições de ampliar suas equipes. Muito boa pergunta. Algum estudo, alguma viabilidade prática para o nosso país ou até mesmo aqui para o nosso estado, trazendo para nós aqui do estado de Goiás, para que isso se torne viável? Sim, é viável, porque, na verdade, muitas vezes falar assim, não vai ter a troca de turno ou a troca de dias da semana, porque aí o comércio tem que ser ininterrupto. Até pouco tempo atrás, nós sabíamos que domingo tudo fechava. Depois nós abrimos tudo e hoje todo mundo não sabe quem troca de turno, porque está continuamente as pessoas só no trabalho. Qual é o momento de descanso que a população tem? Qual é o momento, inclusive, para o empresário? O empresário ele deixa de ir lá na sua empresa os dias que ele pode deixar de ir. Agora, o trabalhador, não, que se ele não for na escala que está levantada para ele fazer o trabalho, ele perde o emprego. Então, nós precisamos fazer essa discussão, ela é muito importante e, repito, não haverá quebradeira de gente, não vai desfalcar a economia, não vai quebrar o Brasil, porque esse é o argumento sempre utilizado, que a economia vai piorar, que não vai ter como girar mais e mais a economia. Gente, quantas pessoas hoje no Brasil discutem com o fato de nós termos muitos feriados? Nós precisamos entender que a vida não é só produzir, vender e comercializar. Quantos setores da nossa sociedade sobrevive justamente por conta dos feriados, das pessoas que aproveitam para fazer turismo, para fazer lazer, para ter oportunidade de conviver. Então, são situações que nós precisamos aprofundar esse debate e fazer com que a gente possa compreender que muito além do lucro de alguns e da dificuldade de sobrevivência de tantos outros, nós precisamos aprofundar e evoluir, a exemplo do que foi dado aqui ainda há pouco para as condições na Europa, que a qualidade de vida é muito melhor e maior, a economia é maior e nós nem por isso estão avançando. Deputado, nós precisamos avançar aqui também. Eu vou trazer o Fofinho para falar, daqui a pouco o Tony vai vir também, porque tem uma manifestação amanhã sobre esse assunto. Sim. E eu vou trazer também, Fofinho, você pode até trazer aí aquele print daquela fala do governador Ronaldo Caiado em relação à questão lá de Brasília. Eu queria que a senhora comentasse a fala do governador Ronaldo Caiado lá em Brasília. Eu até achei que ele fosse levar para um outro caminho, ele trouxe para a questão... Politizou o debate. Politizou o debate, não é? Fofinho da gente, você tem mais uma pergunta, inclusive, para a deputada Bia de Lima. Somente mais uma. Aqui em Goiânia, deputada, a Câmara aprovou e foi promulgada pelo prefeito Rogério Cruz uma emenda ao Código de Posturas da cidade que estava inerte há quase 30 anos aqui, sem nenhuma alteração, sem nenhuma modernização. Foi aprovado a flexibilidade no horário, inclusive uma proposta do vereador Welton Lemos. Essa proposta permite que as empresas possam funcionar no solo goianiense durante 24 horas por dia. Isso proporcionando a contratação, naturalmente seguindo a consolidação das leis trabalhistas, possibilitando para o empresário contratar mão de obra, ou seja, investindo também na empregabilidade. Se caso o 6x1, a PEC do 6x1 passe e tenha que trabalhar 4x3, por exemplo, em limite máximo instituído pela Constituição, emendada por essa PEC, esse empreendedor de grande porte, eu vou citar até o Carrefour, por exemplo, que já se planeja funcionar 24 horas aqui em Goiânia, ele teria que quase triplicar a equipe em um estudo técnico para poder funcionar de acordo com essa nova consolidação. Qual o seu posicionamento e sua visão de ampliação quanto a isso? Eu vejo que o problema não está na forma como as empresas queiram se organizar para o seu funcionamento.
O problema é como você vai se valer da mão de obra para que você não tenha essas pessoas trabalhando de forma quase que ininterrupta. É por esse motivo que nós somos contra essa 6 por 1. Justamente porque elas só deixam um dia de folga e nós precisamos ampliar. Nós queremos que os trabalhadores tenham condições de terem momento para lazer, para cultura, para estar com a família. Então, nós precisamos ampliar. Agora, se a empresa quer funcionar 24 horas, ininterruptos os dias da semana, é só ela fazer uma escala condizente com os funcionários para que não escravize os funcionários para esse entendimento. Então, é aí que vai o grande debate para que a gente possa avançar e não escravizar a mão de obra, porque só para atender os interesses do capital ou os interesse do empresariado de querer funcionar 24 horas e 7 dias por semana. Aí não dá. Ter só um dia de folga é muito pouco, nós queremos ampliar. Então, por esse motivo, nós somos contra essa PEC 6 por 1. Mas quando a empresa funciona 24 horas, ela atende o interesse também daquela comunidade que tem a necessidade de ir até ela durante as 24 horas, não só do capital, como você falou. Dá um exemplo aí, dá um exemplo. Supermercado seria basicamente isso, Fofinho da gente? Supermercado, a estilo, por exemplo, farmácia internacional, como nós estamos citando muito a Itália aqui, a farmácia funcionando 24 horas, pelo amor de Deus, é uma necessidade. Sim. Esses dias eu passei por isso, precisei de um medicamento às 2 da manhã, eu tive que andar quase 50 quilômetros para achar uma farmácia 24 horas. Não é o problema, o funcionamento não é o problema. Por exemplo, o sindicato que eu presido, o Sintego, nós temos uma hospedagem. Ela funciona todos os dias do mês, do ano e tudo. Qual que é a diferença? Eu tenho uma equipe que dentro da escala tem o seu descanso e eu reponho com outra equipe. É isso que nós precisamos entender. Não é o problema de como a empresa quer prestar o serviço. A forma é não com isso estressar, exaurir as forças, as energias do trabalhador. Nós precisamos aí, nesse caso, ter equipes diferentes que façam a escala de trabalho corretamente, respeitando a escala de descanso de todos que estão lá trabalhando. É simples. Muito bem. Obrigado, Messias, pela oportunidade de perguntar para a deputada. Obrigado, deputada, pelo carinho. Valeu, amigo. E quero dizer que, como o Messias apoia o 4x3, eu vou, inclusive, folgar a partir de hoje, tá, Messias? Um abraço. Bacana. Eu concordo e defendo, viu? Não, vamos discutir o salário.